Boa noite a cada um de vocês que sempre chega aqui, todas as segundas-feiras, às 8 da noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a depressão. Mas a gente não vai se apegar tanto aos sintomas, porque isso já tá, a gente já tem, inclusive tem live já que já falou sobre depressão, sobre sintomas, o que é a depressão. A gente vai falar um pouquinho, bem breve. Eu queria que vocês, se vocês têm perguntas, façam as perguntas. Eu tenho o maior prazer em responder. Espero que dê tempo de responder as questões, as perguntas de vocês. E aí eu quero contribuir um pouco com a minha história. O que eu fiz para sair de um quadro depressivo. A Denise disse: boa noite, linda, consegui hoje te ver ao vivo. Gratidão, que bom. Tem muitas pessoas que só conseguem assistir depois. Detalhe, gente, muita gente semana passada veio no meu privado perguntar quem fez a minha maquiagem. Eu até editei novamente no Facebook e coloquei a make. Deixa eu colocar aqui a senha. Coloquei quem fez a minha make. Vocês podem procurar ela aqui no Instagram e Facebook, Eva Tamissa, tá? Que eu tenho o prazer de que seja minha filha, uma excelente profissional. Então, coloca lá, Eva Tamissa, com THMYSSA, tá? Quem quiser chamar aí, ela faz sobrancelhas, cílios, enfim, uma infinidade de coisas, depilação. Então, vocês vão estar na mão de uma excelente profissional. Aí vocês marcam um dia aí para que ela possa fazer os serviços aí de vocês. Ela atende em domicílio, tá bom? Muita gente me perguntou e muito obrigada, tá, pelos elogios. Eu fiquei muito feliz. Não é possível encontrar a conta, porque é josimarinho.pc, não pc Josimarinho. Só muda lá em cima. Gente, eu tô ajeitando aqui o Instagram, tá bom? Enquanto as pessoas vão entrando aí, pra gente começar todo mundo junto. Muito obrigada. Cada um de vocês que está aqui, podem ter certeza que vocês não vão se arrepender. Bruna Coelho, obrigada por estar aqui com a gente. Dalgisa do Socorro. Deixa eu ver se tem mais algum nomezinho que passou, que eu não tenha visto. Eu vi a do Silene, Lucilene. Eu acho que eu falei com estão aqui. Wanda Costa, gratidão. Edilma Gonçalves, prima, muito obrigada, você sempre está aqui conosco, obrigada. Vamos iniciar aqui. Esse aqui também puxa. Isso. Tá bom? Tá linda a imagem. Cadê? Ao vivo aqui. Liga? Não, deixa ligar. Tá ligado. Vamos ver agora. Eu acho que é a conexão aqui no Instagram, infelizmente, eu sempre tenho... Opa, ao vivo! É o teu celular, gatinha. Ao vivo, Instagram e Facebook, agora sim, dá para começar. Vou deixar os meus parceiros aqui do Instagram, pessoas também muito queridas, que sempre estão seguindo o meu trabalho, ficarem de fora da live. Wanda, muito obrigada por estar aqui, querida. Então, hoje nós vamos falar sobre depressão e de que forma eu posso contribuir com você, com a minha história, com a minha experiência. Emerson Marinho, de Belém, Estúdio de Dança. Olha, a galera estava esperando conectar para entrar aqui ao vivo. De Belém, Estúdio de Dança, aí é o Estúdio de Dança em Aracaju. E eu tenho o privilégio de ser mãe desse lindo garoto aí, o Janilson Júnior, que saiu de casa aos 22 anos, hoje tem 26 anos, eu tô há 4 anos sem ver meu filho. Gente do céu, muita saudade. Mas é ele que me ajuda nesses momentos, a tecnologia, curso, essas coisas, ele me mentora. Eu sou mentoranda do meu filho. Muito obrigada, gratidão. E ele é um excelente profissional e um excelente filho. Os meus filhos colaboram muito comigo, eu sou muito grata pelos filhos que eu tenho, muito obrigada. Eliel, Ebert, Paulo, gratidão, Ebert, que bom te ver aqui. O Ebert filmou dos primeiros vídeos que eu fiz para a internet. Maurício, gratidão. Francis Silva, gratidão. Vamos começar? Um pouquinho. Paula Aires, gratidão a cada um de vocês que
entra aqui nas redes sociais, que sempre apoia o meu trabalho, que curte o que eu publico. Muito obrigada e gratidão. Como eu falei, eu consegui agora a conexão com o Instagram, estava um pouco a mais aqui já há um tempo com o Facebook. Então hoje eu vou falar sobre depressão, mas eu já tenho uma live que eu falo sobre depressão. Se eu falo o que é depressão, sintomas de depressão, eu vou falar algumas coisas aqui sobre isso, mas na verdade eu vou abrir o espaço para que vocês façam perguntas e eu quero contribuir com vocês para falar um pouco de como foi a minha depressão. Tem gente que diz, a gente não fala minha, né? Mas eu já não vivo mais esse quadro depressivo, ainda bem. Mas o que eu fiz para ficar bem, e é isso que eu quero contribuir com vocês, eu quero passar a minha experiência para vocês, tá bom? Bem, então a depressão, ela não é mimimi, isso a gente sempre falou, não é mimimi, é uma patologia, ela é uma doença, que pode ser tanto do orgânico, pode ser uma característica do nosso orgânica, pode ser emocional, toda vez que alguém fala que está em depressão, as pessoas logo pensam alguma coisa na vida, que ela está triste, que é isso, que é aquilo, blá, 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 mas pode não ser do emocional, pode ser orgânico. Algumas doenças, inclusive, têm alguns quadros específicos de depressão, como o mal de Parkinson, aquela doença da garganta, esqueci o nome. Quem souber e lembrar, pode colocar aí nos comentários. Essa também tem sintomas, traz sintomas depressivos, enfim. E a pessoa fica acometida por vários sintomas. A gente vai falar só alguns aqui, tá? Eu separei aqui, na verdade, os sintomas entre comportamentais e os sentimentos, né? Como são as emoções, como são os pensamentos e como são os sintomas físicos. Tia Ney, muito obrigada. Minha psicóloga favorita é a minha tia, minha psicóloga favorita, ela fala. Obrigada, minha família sempre tem um carinho muito grande por mim, gratidão. Então, quais os sintomas, quais os comportamentos de uma pessoa depressiva? Tireoide, gratidão, tia, tireoide. Uma pessoa que tem tireoide, ela já tem como sintoma a depressão, tá? Então, a depressão não tem só causas aí emocionais. Detalhe, gente. A gente precisa de um psiquiatra e de psicólogos. Tem algumas pessoas que eu pergunto, você já faz acompanhamento com um profissional? Já estou indo no psiquiatra. Olha, é importante no psiquiatra? Não vou dizer que não, claro que sim, é muito importante. Só que o psiquiatra, ele não vai ouvir a tua história, ele não vai trabalhar o teu emocional. Na verdade, o que ele vai trabalhar contigo são as questões orgânicas, o que está acontecendo, os teus neurotransmissores, como está funcionando, como está o teu cérebro diante disso, enfim, como é que está a tua vida, o teu humor, mas sempre olhando para o biológico, né? Olhando para a química laboral do corpo, para essas coisas. As questões emocionais você vai ter que trabalhar com psicólogo, ok? Sharon, gratidão, Sharon, por estar aqui. Tainara, obrigada. Então, os comportamentos, a pessoa começa a se excluir da convivência com os amigos, com a família, então ela não quer mais sair de casa, por vários motivos, né? Mas ela não quer mais, isso é um comportamento. Ela possui dificuldade de realizar as atividades do cotidiano. Muitas vezes as pessoas chamam de preguiçosos, né? Tá muito preguiçoso, fulana tá muito preguiçosa. Então, cuidado, né, quando a gente fala isso, porque se a pessoa ela tem depressão, se ela realmente ter vontade, realmente prazer em fazer nada, ela vai realmente ficar muito preguiçosa, digamos assim, mas não é preguiça, não tem vontade, o corpo não pede, a pessoa quer deitar, a pessoa quer sumir, na verdade, não tem disposição para nada, não funciona desse jeito. Tem um afastamento, né, como eu falei, da família e de amigos. Tem coisas que eu escrevi aqui. Atividades que eram prazerosas deixam de ser. A pessoa gostava de correr, ela não quer mais. Ela gostava de ir para academia, ela não quer mais. Ela gostava, sei lá, de dançar, ela não quer mais. Ela gostava de sair com os amigos, ela não quer mais. Então, seja qual for a atividade, podia ser atividade que desse muito prazer à pessoa, ela não quer mais.
ela não gosta mais, ela quer se distanciar disso tudo. Tem um choro sem motivo aparente. Quando a pessoa chega e diz assim, eu choro por qualquer coisa, eu não sei o que está acontecendo comigo, tudo eu quero chorar, eu só sinto vontade de chorar, e ela põe a mão no peito, geralmente diz assim, eu sinto uma dor aqui, é uma angústia, né? Uma angústia muito grande. A Tainara disse verdade. Então, uma dor, uma angústia muito grande e dificuldade de se concentrar, não consegue ter concentração, não consegue ficar concentrada muito tempo. E os sentimentos, como são esses sentimentos? Ela sente assim uma sobrecarga, um peso, sente muita culpa, sente muito culpada por tudo, por, sei lá, erros gravíssimos. E é facilmente irritável. Uma das características do depressivo é a irritação. Tem uma depressão aí, porque são vários tipos de depressão, tá, gente? Estou falando de sintomas de modo geral. Então, uma das características é o irritável, né? A pessoa fica irritada por qualquer coisa perde a cabeça, é intolerante, se sente frustrado, tem falta de confiança em si, se sente infeliz, é muito indeciso, nunca sabe, né? Por que acomete jovens? A Paula Aires perguntou. Bem, a depressão comete qualquer pessoa, em qualquer idade, na verdade. Crianças também podem ser acometidas pela depressão. O jovem, como eu falei, pode ser características orgânicas, emocionais, genéticas, né? Então, pode acometer qualquer pessoa. E os jovens, eu vou falar uma coisa em relação aos jovens. Tem essa transição entre ser criança e ser mulher ou ser homem é interessante. Por quê? Porque quando eu sou criança, eu sei que eu sou criança, né? Criança tem algumas características na infância. Tem os pais ali para ajudar, para acolher, para fazer isso, para fazer aquilo. Adulto tem que fazer por si. E o jovem, como é que é? Então, eu não sou mais criança, mas também eu não sou adulto ainda. Eu passo pelo processo de transição da puberdade, onde vem os pelos, mamilo, a voz dos homens, né? Muita testosterona, e, enfim, uma infinidade de coisas aí, muita curiosidade. Tem pais que não faz isso, tu não é mais criança, mas quando quer fazer alguma outra coisa que não é de criança, tu não pode fazer isso, tu ainda és uma criança. Isso é um período muito confuso, mas pode acometer pessoas de qualquer idade, não são só homens e mulheres, digamos, na fase adulta, até crianças podem ser acometidas pela depressão. E a gente não tem uma causa certa. O fulano está com depressão por causa disso. Isso daí é terapia, é o encontro dele com ele mesmo, para poder trabalhar essas questões. A Franci disse, eu até gostava, mas como você sabe, não posso mais. Depressão, digo, está em mim. Gostava de sair, né? Pois é. Enfim, o depressivo, ele deixa de fazer coisas que antes ele gostava muito e começa a ficar meio isolado, né? Enfim, então eu falando dos sentimentos, das emoções, falei do indeciso, ele é desapontado, é uma pessoa geralmente triste. Os pensamentos, sou um fracasso, a culpa é minha, nada de bom acontece comigo, eu sou um inútil. E a mente do depressivo está muito no passado, em acontecimentos anteriores, ela não consegue visualizar o futuro, geralmente está pensando muito em questões do passado. Ninguém me ama, né? Ninguém gosta de mim, só fulano é bom. Então a pessoa se desvaloriza e se desmerece a todo momento. E se torna uma pessoa extremamente carente, necessita de acolhimento o tempo todo. Geilza, tem uma depressão muito forte. Anos. Antônio Francisco, bem-vindo. Então, as pessoas ficarão melhor sem mim, eu devo sumir desse mundo, eu não tenho por que estar aqui, enfim. E os físicos? Cansaço na maior parte do tempo, não é à toa que a pessoa diz, está preguiçosa, porque a pessoa vive cansada, vive sobrecarregada, assim, um peso, né? Episódios de doença e desânimo cada vez maior, dores de cabeça e musculares, problemas de intestino, né? Alteração do sono, ou dorme muito, ou dorme pouco, não consegue dormir, ou tem um sono totalmente irregular, dorme um pouco, quando acorda não dorme mais, alteração do apetite, ou come demais, ou não quer saber de comer, e perda ou ganho de peso significativo. Ok, são alguns sintomas. Agora,
Como eu falei para vocês, que eu ia apenas dizer um pouquinho, falar um pouquinho sobre depressão realmente. Lia Reis, gratidão. Olha, a nossa psicóloga da semana passada está aqui conosco, maravilhosa. Uma das lives mais vistas, já 800 visualizações no Facebook. A live que nós fizemos juntas. E a Paula concordou aqui, sim, sim. Sim, sim. A Moreninha do Pará, Josi, excelente profissional, obrigada, parabéns, ótima live, gratidão, muito obrigada. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, como eu descobri que eu tinha depressão, como aconteceu e o que me fez despertar, o que me fez sair desse quadro. E aí eu vou contando algumas coisinhas para vocês aqui nos próximos 15, 20 minutos. Eu queria que vocês fizessem perguntas ou sobre mim, sobre a minha condição, ou sobre vocês, e a gente vai batendo esse papo aqui para ficar algo mais descontraído, mais natural, ok? Algumas pessoas já conhecem essa história, outras não conhecem, então eu vou ter que contar essa história. Eu trabalhei desde os 13 anos, eu comecei a trabalhar no nicho político com uma família aqui em Belém do Pará, inclusive essa família ainda está na política, e eu trabalhei com eles desde os 13 anos. Quem trabalhava com eles era minha mãe, e aí aos 13 anos eu acompanhava minha mãe, e era a época que batia na porta, dava aqueles papeizinhos de candidato, essas coisas, dava camisa ainda, boné, viseira, essas coisas que hoje não pode mais. E eu lembro que aos 16 anos, a gente não vai falar, não vai entrar muito nesses detalhes, eu quero ir lá para a parte onde eu já me percebi depressiva. Aos 16 anos, eu já fui trabalhar com o meu próprio nome, já não era a mamãe que me levava, eu já trabalhava junto com uma equipe. E durante esse tempo, eu fui vista de alguma forma, eu comecei a fazer algumas coisas ali e comecei a ser vista por essas pessoas. O que resultou, mas assim, eu fiz muita coisa na política, gente, de balançar aquela bandeirada, fazer não sei o que, tudo isso eu fiz, bater na casa das pessoas, só que eu sempre fui uma pessoa que usei um pouquinho a minha inteligência, eu fui também criando algumas coisas e as pessoas foram notando, achando que era legal, que dava para usar e cada vez mais eu fui me aproximando do miolo, digamos assim. E até que eu fiz parte desse miolo. Aqueles que eram meus chefes agora passaram a ser meus colegas de trabalho, digamos assim. Só que eu tinha alguns desejos, eu tinha vontade de ajudar a minha comunidade, eu sempre trabalhei dentro da comunidade, sempre vi minha mãe trabalhar dentro da comunidade. Eu queria abrir um parêntese para dizer para vocês o seguinte, que quando minha mãe morreu, foi a única pessoa que eu vi pessoalmente, ao vivo, não foi pela televisão, que fizeram uma roda assim para despedida, sabe? Quando fazem essas pessoas muito conhecidas, o pessoal faz fila. Eu vi isso quando a minha mãe morreu, gente que eu nunca tinha visto na minha vida. Minha mãe ajudava muitas pessoas, enfim, e era uma fila enorme e passava pelo caixão dela, se despedia para ir embora. Nossa, foi muito marcante isso para mim. Enfim, conheci algumas coisas da minha mãe que eram muito legais. E aí eu tinha uma vontade muito grande de ajudar essa comunidade, nunca conseguia. Quando em 2013, nós íamos sair, eu estava numa secretaria, a CETER aqui, que é CEASTE, agora não sei se já mudou, que era a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda. Lá eu trabalhava, eu era responsável para levar cursos para os trabalhadores profissionais quaisquer, para 144 municípios aqui do Pará. Então, eu trabalhava fazendo essas coisas e eu era muito organizada nas minhas finanças, mas nós íamos sair de lá em dezembro. Só que, infelizmente, nós saímos em junho. Gente do céu, eu tinha empréstimo, eu tinha um monte de coisa e não deu certo. Não deu certo, eu tive que, naquele momento, faltou forças. Então, eu entrei em um quadro, eu falo com admiração em quê? De quê? Da história? A história me fez ser o que eu sou hoje, né? Se eu não tivesse tido depressão, eu sou grata pela depressão que eu tive, porque se eu não tivesse depressão, talvez eu ainda estivesse lá com essas pessoas. Na minha mãe, com certeza. Minha mãe me ensinou muitas coisas, inclusive lutar pelo que eu quero.
E nesse momento eu quando eu saí do estado, eu vivia uma relação abusiva horrível, e tudo que eu não queria era depender de ninguém. Então eu não queria depender de ninguém, eu não queria depender de marido, eu não queria depender de ninguém, eu nunca gostei dessa coisa de ter que precisar das pessoas. Gente, não é orgulho, é não querer dar trabalho para ninguém. Eu não queria que ninguém tivesse na minha casa me levando uma sacola de comida ou de alguma coisa assim. Mas, por incrível que pareça, foi por isso que eu passei. Quando eu saí, e logo depois também, na época, o meu marido também ficou desempregado. A gente passou por um período devastador financeiro, devastador. E aí é que são elas. O que acontece nesse momento? Eu fui no CAPES porque eu não conseguia dormir, a minha cabeça parecia um balão, então eu ficava na internet, na internet, mas eu ficava estudando, eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Eu ficava estudando na internet, vendo coisas para fazer, querendo de alguma forma, e eu amanhecia, eu ficava assim até 6 horas da manhã, às vezes 6 horas da manhã eu queria dar um sono, mas era aquele cochilo rápido, e a minha cabeça parece que não estava aqui, parece que estava aqui assim em cima, sabe, em cima do meu pescoço. Eu não conseguia ter concentração com nada, eu chorava 24 horas do meu dia. Foi horrível, foi bem horrível. E aí todos esses sintomas aí que eu falei pra vocês, eu me excluía, eu não falava com ninguém, foi bem difícil. E o que acontece? Eu vou pro CAPES. No CAPES eu sou diagnosticada com depressão e também ansiedade. Eles me passam uma medicação. Eu primeiro vou com a assistente social, ela faz para mim, recebe, né? Me recebe lá, me escuta. Aí eu já vou numa outra consulta com um psicólogo, o psicólogo me passa para o psiquiatra. E o psiquiatra me passa a medicação. Só que quando ele me passa a medicação e eu chego em casa e falo da medicação, aí, como sempre, tem muito preconceito, né? Então a minha família, algumas pessoas, Josi, não toma esse remédio, tu vai ficar bobalhada, tu vai ficar assim, tu vai ficar viciada, faz alguma coisa, minha filha, mas não toma. E eu comecei a pensar o que eu queria realmente, sabe? Porque a minha vida tava um atropelo. E aí eu pensei, sabe o que eu quero? Eu quero ficar bem. Eu quero ficar bem. Mas eu sabia que eu ia ter que pagar um preço muito alto para isso. Muito alto. Mas eu fui à luta. Deixa eu ver o que aqui. Obrigada, ela disse. Cheguei, Josimarinho, gratidão. O que o profissional pode fazer quando a pessoa já aceitou seu estado de adoecimento junto com a família e fica somente no tratamento medicamentoso? Sheila, olha, primeira coisa, a gente tem que trabalhar a psicoeducação, né? Trabalhar, como a gente começa uma live aqui falando de conceitos, isso é psicoeducação. Olha, a depressão é isso, ela causa isso, cada caso é um caso, cada pessoa é desse jeito, e a gente vai contando, vai falando algumas coisas para aquela pessoa de uma forma geral e depois vai especificando. A gente precisa, bem, como um profissional, se você está falando de um profissional da área da saúde, como um psicólogo, por exemplo, o psicólogo precisa falar para a família que, além do tratamento medicamentoso que vai cuidar de uma determinada área, ela precisa fazer Por quê? Porque ali vai tratar o emocional. É ali que vai tratar as suas demandas. A pessoa com o psicólogo, ela vai aprender a se conhecer, vai aprender a lidar com a sua vida, com as coisas que estão acontecendo. Se ela não tiver uma orientação profissional, não tiver esse ganho de clareza na vida, ela sempre vai permanecer fazendo as mesmas coisas. Então, a medicação pode atuar e dar uma melhorada? Pode. Mas se a pessoa não souber trabalhar as suas questões emocionais, ela conseguir sair desse quadro. A Edilma disse, prima, eu tive depressão e me tratei com psicólogo e psiquiatra, hoje eu tô bem. Amém, que legal, é isso mesmo. Então, voltando aqui, foi assim que eu descobri que eu tinha depressão. E eu descobri mais algumas coisas, que, por exemplo, eu descobri que eu tinha um tipo de depressão que é depressão persistente, já tinha mais de 2 anos. Eu tinha quadros de depressão maior. Então, na depressão maior, o que acontece? A pessoa começa a ter
essa angústia profunda, muitas vezes vontade de morrer, pensa em suicídio. Então eu tinha uma depressão distímica, se eu não me engano é o nome. Coloquei aqui um nome, não. Então, e por 2 anos eu tinha também uma depressão chamada de sazonal, que é por períodos. Então, se era no aniversário eu tinha, antes da minha menstruação também, eu tinha em datas comemorativas, né? Em datas comemorativas, meu aniversário, Natal, Réveillon, nossa gente, eu sofria muito. E aí eu descobri tudo isso sobre mim. E o que me fez despertar? O que me fez despertar primeiro, gente, eu queria ficar bem. Eu queria ficar bem. Eu não queria ficar ali onde eu estava. Ali onde eu estava, apesar de eu não dar conta de nada, eu não conseguia fazer muita coisa, mas eu sabia que eu não queria ficar ali. Então, outro dia, uma cliente, ela disse para mim que ela já não adiantava mais fazer nada para ela, que ela não ia sair daquele quadro, que a vida já tinha acabado, que era melhor ela morrer e tal, e todo aquele discurso. Eu disse assim, eu só quero fazer uma pergunta. Você quer ficar bem? Porque se trabalhar com uma pessoa que não quer ficar bem, pode ter resultado? Pode, pode. Eu só não sei quando. Porque se a pessoa não quer, você pode... Porque a gente não fala, um psicólogo não vai falar para ti, olha isso, olha aquilo, não é bem assim. Ele vai te fazer observar algumas coisas. Mas se você não quiser ficar bem, você também não consegue nem olhar, porque cada vez que você olha, você foge. Porque você entra em contato com a sua dor, a dor do seu trauma. A Sandra disse, quando a pessoa tem uma mania de não parar de mexer a perna, isso pode ser um sintoma de ansiedade ou depressão? Bem, de depressão acho que não, de ansiedade talvez. Pode mexer aí, ficar meio agoniado e tal, mas não é uma ansiedade patológica. Nós todos temos ansiedade. Só não é patológica. Patológica é aquela que não te permite mais viver a tua vida, a tua dinâmica do dia a dia. Tu já não quer mais sair, tu já tem medo de algumas coisas, não consegue dormir. Só mexer a perna, eu também, se ficar muito nervosa ou tô esperando alguma coisa, eu posso. Qualquer pessoa, compreende? Isso já não significa que a ansiedade seja patológica. Ok, então o que me fez despertar foi eu querer mudar. Porque se você tá aí com a sua depressão, né? A minha depressão. Se você tá aí com a sua depressão, mas ela te traz um ganho secundário. Por quê? Ser depressivo, você pode estar, ganhando dinheiro com isso. Você pode estar ganhando carinho das pessoas, a atenção das pessoas. E se você estiver bem? Outro dia eu falei para uma pessoa o seguinte: se você tivesse saudável, se você não tivesse nada, você tivesse bem, você acha que a sua mãe e o seu marido lhe dariam tanta atenção? Aí ela falou, não. Então pode ter um ganho secundário. Muitas vezes a depressão, ela é uma função. E você está permitindo isso acontecer, porque você precisa, pelo menos você acha que precisa disso. Olha, uma coisa que na terapia você vai descobrir se a sua depressão tem uma função. Se não é a sua carência eterna, né? Eu sou muito carente, eu preciso muito de amor, preciso muito que as pessoas olhem para mim. E de repente, inconscientemente, eu descobri que se eu sou depressiva, eu sou coitadinha, as pessoas vão me olhar, as pessoas vão me ver, vão me dar carinho, vão me dar atenção, vão me dar afeto, e é tudo que eu preciso. Então, cuidado, gente. A gente precisa... E foi isso justamente que eu entendi naquele momento. Que se eu quisesse ficar bem, Suene Marinho, gratidão, a tia Sônia aqui, muito obrigada. Então, se eu quisesse ficar bem, eu ia ter que pagar um preço, porque eu ia ter que me conhecer, eu ia ter que saber sobre as minhas demandas, eu ia ter que olhar para mim e eu ia descobrir coisas que são horríveis, porque eu ia trabalhar meu autoconhecimento e a gente não gosta do nosso lado sombra. A gente não gosta de conhecer o nosso lado sombra. A gente fica logo invocado, brabo,
Se alguém chega e diz, tu é tal coisa, a gente nunca leva isso pro lado do feedback. A gente sempre leva isso para um outro lado. Então, eu sabia que naquele momento, quando eu começasse, Eva Tamissa, meu amor, a minha maquiadora aqui entrando ao vivo aqui com vocês. Então, eu sabia que naquele momento, se eu queria ficar bem, eu ia ter que trabalhar uma série de coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, um pouco antes de eu sair do trabalho que eu tinha, que me levou à depressão, eu bebia muito. Eu bebia todo final de semana. Bebia, gente, de encher a cara, ficar porre. Então, quando nessa época tudo isso estava acontecendo, que eu não tinha dinheiro mais para fazer nada disso, para beber, eu sabia que eu ia ter que passar por uma transformação. E isso ia incluir eu começar a ser mais comedida, né? E ser mais cautelosa, prestar mais atenção no que eu falava, no que eu fazia, enfim, nas minhas atitudes. Tudo isso ia ter que levar em conta, ia ter que mudar algumas coisas, né? Então, o que acontece? Eu quis mudar e sabia que ia ter que pagar o preço. Então, eu ia buscar o meu autoconhecimento. E aí que veio depois disso? Meu segundo ponto que eu lembro que foi muito importante foi eu acreditar em mim. Acreditar que eu era capaz de sair daquela situação. Acreditar que eu poderia, que aqui dentro de mim tinha um potencial enorme para ser alguém muito diferente do que eu estava sendo. Eu comecei a acreditar em mim. E eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que se eu acreditasse em mim, eu acreditasse de verdade, sabe? Não era só o que as pessoas me diziam fazer, era o que eu dizia para mim que eu era capaz de fazer. Então eu comecei a acreditar que eu poderia sair daquele quadro, que eu poderia vencer tudo isso, que eu não precisava usar aí dessa estratagema e isso não poderia ser funcional na minha vida, não poderia usar isso como uma função, que eu poderia mudar, que eu poderia ser feliz, que eu poderia fazer algumas coisas, só que aquela coisa, vai ter que pagar o preço, eu ia ter que me desvincular de algumas coisas, ia ter que me afastar de algumas pessoas, eu ia ter que mudar algumas atitudes que eu tinha. Então isso tem que ficar claro pra gente. Se não ficar claro... é verdade, a tia dizendo, a tia Sônia é a costureira favorita, é verdade, a tia Sônia é a tia que costura minhas roupas, gente. Ela que faz as minhas roupas aí, eu gosto muito. É verdade. Olha, tem maquiadora, costureira, é verdade. E a tia Neia, uma artesã aí de mão cheia, mora aqui em Barcarena, que legal. Uma família aí cheia de pessoas com várias artes, né? A Sandra disse, nas últimas semanas passei por uma cirurgia, mas bem antes disso já não conseguia dormir a noite toda e não tinha mais vontade de ir trabalhar. Depois da cirurgia piorou. Cadê? Não dá pra me ver. Depois da cirurgia piorou, só consigo dormir depois das 3 da manhã e não tenho vontade nenhuma de sair de casa e nem de ir trabalhar. Olha, é bom ir numa consulta, não sei qual foi a tua cirurgia. Por exemplo, tem coisas muito específicas que eu não tenho como manejar aqui na live, porque depende do que foi a tua cirurgia, se essa cirurgia poderia sim de alguma forma mexer com o teu sono, se é só a tua preocupação com as consequências disso. Então, são coisas que precisam ser mais especificadas diante de um profissional. Já voltou depois da cirurgia com o médico? Conta isso para ele e pergunta para ele se tem necessidade de você ir no psicólogo. Se você achar que essa questão é mais emocional, você procure também um profissional, um psicólogo, para poder falar um pouquinho sobre isso, porque são várias coisas que podem acontecer. Marcela, gratidão por estar aqui. Michele Cardoso, Oliveira, Elisângela, Liana, gratidão, todos vocês que estão aqui conosco. Então, a primeira, eu quis ficar bem. A segunda, eu acreditei em mim. Então, eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, não sabia por onde começar. Mas eu sabia que se eu acreditasse em mim, se eu comecei a alimentar essa crença dentro de mim, muito, né? E aí, o que eu fiz? Eu busquei conhecimento. Quando eu não dormia, eu ia para frente do computador 11 horas da noite e ficava ali até as 6. E foi ali que eu conheci o coach, foi ali que eu conheci a programação neurolinguística, hoje eu sou master em PNL, foi ali que eu conheci a constelação,
foi ali que eu senti o desejo de fazer psicologia. Isso foi do dia para noite? Não. Eu chorei muito na frente do computador. Cada vez que eu lia alguma coisa, cada vez que eu assistia um vídeo, cada vez que eu me identificava com alguma coisa, eu dizia: meu pai, eu fiz isso com a minha vida, eu não acredito. Então eu fui me descobrindo cada vez mais e tive a oportunidade de ter clareza e tomar atitude. Então eu fui buscando conhecimento. Conhecimento liberta, gente. Conhecimento liberta. O conhecimento, ainda há pouco eu falei da psicoeducação, não é? Então, quando o cliente está com a gente, que a gente fala para o cliente o que é aquela doença, quais são os sintomas e tal, e começa a desvendar para ele, começa a clarear para ele tudo que ele está sentindo, por que ele está sentindo, ele começa a se sentir mais aliviado. Ele pensa, tem cliente que diz assim: eu pensei que eu estava ficando doido. Não, você não está ficando louco. Né? Então, tem jeito, a gente pode manejar essas questões. Então, autoconhecimento, ele liberta, e foi isso que eu busquei muito conhecimento, não só sobre o que eu estava sentindo, eu busquei conhecimento diversos. Quando comecei a gostar de neurociência, física quântica, então comecei a ler, entender. Quanto mais eu entendia, melhor eu ficava, mais ânimo eu tinha. Então eu fui ficando bem, conhecimento foi me ajudando e eu fui seguindo. E eu fui me descobrindo. E eu fui descobrindo o que eu queria. Queria contar uma história para vocês que eu nessa época tinha uns desses cursos que ficam pela internet e o nome era Expert Milionário. Era um curso do Ricardo Piovan. Conheci o Ricardo Piovan pessoalmente, mas vocês podem ter certeza que o dia que eu encontrar com ele, eu vou dizer assim: algumas palavras tuas em uma única noite mudaram a minha vida. Porque ele liberava algumas coisas gratuitas e tinha algumas que eram pagas. Mas tudo que era gratuito eu pegava. Naquela época, como eu falei para vocês, estava destruída financeiramente, mas eu estudava. Então, uma das vezes, né, no meio de um material dele, ele falando sobre autoconhecimento, sobre alguma coisa assim, ele disse assim: e o que é que você quer na sua vida, para a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso, gente? Eu trabalhava desde os 13 anos, eu nunca tinha parado para pensar o que é que eu queria. Lembra que eu falei para vocês que eu ia acompanhar minha mãe aos 13 anos? Era aquilo que eu sabia fazer, aquilo que eu aprendi a fazer, foi aquilo que eu fui desenvolvendo, fiquei muito boa no que eu fazia, mas nunca tinha parado para ver o que eu queria. E eu estava com 38 anos. Nossa, eu comecei a chorar nesse dia desesperadamente. Meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Quem sou eu? Parece que eu fiquei sem identidade naquele momento. Graça Marinho, boa noite, princesa, minha sobrinha linda. Deus proteja. Obrigada, tia. Fia, muito obrigada. Gratidão por estar aqui. Glória, gratidão. Então, naquele momento eu me senti completamente perdida, me deu um choque de vazio, sabe? Como se eu não tivesse mais referência nenhuma. Meu pai, quem sou eu? Eu só fiz o que queriam, eu só fiz o que me pediam, eu só fiz o que deu para fazer. E foi muito louco isso para mim. Eu parei o vídeo, porque eu baixava, então eu parei o vídeo ali, passei chorando umas 3 noites seguidas, 3 dias assim, e aí eu voltei para assistir o vídeo. Fui assistindo, fui me recompondo, e aí ele perguntou: o que você quer da sua vida? Não era o que quem eu era, não, era o que eu quero, o que eu queria. E ele também fez a pergunta o que eu sabia fazer que alguém pagaria para saber comigo. Tipo, qual conhecimento que você tem que alguém é capaz de pagar para conhecer com você? Eu fiquei, tudo era muito impactante, cada pergunta era muito impactante, e eu fui me trabalhando. E olha, foi graças a esses vídeos, desses tantos coaches, master coaches e psicólogos, neurocientistas, que eu fui me descobrindo, eu fui me aperfeiçoando, eu fui gostando mais de mim, acreditando mais em mim e fui mudando. E detalhe, eu lembro que quando ele perguntou ser de verdade, eu lembro que vinha um pouquinho assim na minha cabeça a palavra palestrante, mas eu não tinha coragem de dizer. E olha que só tava eu e ele ali, ele, computador e eu. Aquilo parecia, tudo que ele falava parecia que era para mim, sabe? Tudo era uma descoberta. Paola Resch, bem-vinda, querida. Boa noite. E aí, tudo que ele falava era impactante, e eu fiquei pensando o que eu quero ser. Eu queria poder falar, eu quero ser palestrante, mas eu não tinha coragem, porque tinha uma coisa aqui dentro de mim que dizia assim: como é que tu vai ser palestrante?
O que é que tu sabes? Me fala. O que é que tu vai ensinar para as pessoas? Puxa, naquela época eu só tinha o meu nível médio mesmo, não tinha terminado, não tinha nem começado a faculdade, nem pensava. Nossa, eu falei assim, meu pai, e agora? E o que é que eu vou ensinar? O que é que eu... E aí eu comecei a dizer, bem, se eu não sei, eu vou aprender. E eu comecei a desenvolver um material que eu guardo até hoje, sou a menina dos meus olhos, eu guardo com muito carinho. Gente, eu passei 6 meses na frente do computador estudando, escrevendo, montando palestras. Edileia Matos, gratidão por estar aqui. Montando palestras, vários temas, tudo que eu achava que seria bom para mim, eu pensava, se é bom para mim, é bom para as pessoas. E aí eu comecei a colocar aquilo no papel. Comecei a colocar no papel e montei um material exclusivo, maravilhoso. E dali eu acho que eu usei apenas um tema, sabia? Porque depois desses 6 meses eu já sabia realmente muitas coisas. E aí começaram as palestras, começou tudo. Mas, enfim, então eu fui me descobrindo. E aí eu tive que parar de dar desculpas. O que eu comecei a ver que a minha depressão me fazia dar muitas desculpas. Eu, aliás, dava muitas desculpas, inclusive usando a própria depressão. Porque eu não queria sair do papel de coitadinha. Quando a gente tá no papel de coitadinha... Gente, eu não tô dizendo que todo depressivo é coitadinho, tá? Por favor, eu tô falando de mim. O tema dessa live era depressão, não é? Como eu posso ajudar com a minha história. Então, é a minha história, é a minha experiência. Eu espero que ela possa te ajudar de alguma forma. E eu tenho certeza que pode. Porque se tem algo que a gente pode fazer por nós mesmos, só nós podemos fazer. Ninguém mais. Então, a minha história pode contribuir com a sua história. Porque muitas coisas se assimilam nessa longa jornada, né? Que é esse processo onde sair da depressão é um processo. Esse estado emocional que é tão doloroso, ele pode ter fim. Isso não significa que você não vá ter novamente algum outro quadro depressivo, mas você pode ter certeza que você pode aprender a utilizar as ferramentas certas para que você possa se conhecer melhor e gerir melhor sua vida. Ferramenta aqui, quando eu falo qualquer coisa. Psicoterapia é uma ferramenta, um acompanhamento psiquiátrico é uma ferramenta, você olhar para você mesmo é uma ferramenta, você trabalhar de acordo com a tua relação terapêutica te promove, pede, auxilia para que você faça, é uma ferramenta. Então, deixa eu ver aqui o que eu escrevi. Eu comecei a ver o que eu podia fazer por mim sem depender de ninguém. O que é que eu posso fazer por mim? O que é que eu posso fazer que dependa só de mim? Que não dependa mais de ninguém? Eu comecei a olhar para isso. Eu comecei a ter atitude, a agir. A ação é importante. O ruim é ficar dando desculpas para a gente. É saber que não dá mais para fazer tal coisa e a gente continuar, porque é melhor, porque é mais legal, porque a gente se sente mais confortável. Então a gente pode mudar alguns quadros, a gente pode mudar algumas coisas, mudando algumas atitudes, mudando a forma de pensar, né? Como eu penso sobre mim, como eu penso sobre as pessoas, o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre as pessoas, o que eu penso sobre o mundo, o que eu penso sobre o futuro. Quando eu começo a me dar a oportunidade de pensar diferente sobre as coisas, eu também começo a me sentir diferente. Porque o pensamento, meus sentimentos são sempre sobre o que eu penso. Nós sempre estamos mergulhados sobre os nossos pensamentos. Hoje uma pessoa estava um pouco chorosa, um pouco triste por conta do aniversário que está se aproximando, estava se sentindo um pouco frustrado. Então, eu fico pensando o seguinte, eu sei que a gente tem vontade na vida de conseguir muitas coisas, mas talvez em alguns momentos a gente não vai ter aquilo que a gente tanto quer. Mas a gente pode agradecer por tudo que a gente já tem. Se a gente começar a mudar o nosso foco, em vez de olhar o que nos falta e a gente começa a olhar o que a gente já tem, a gente começa a ficar um pouco mais feliz. Lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha um notebook, eu ganhei um de uma pessoa, eu não tinha um data show, eu comprei um data show de segunda mão, eu não tinha um monte de coisa, eu não tinha isso aqui, que mais tarde eu vou postar fotos, aí vocês vão ver, é pedestal, é ring light, é luz, não sei de onde, não
Não tinha nada disso. E eu era louca para ter. Eu nunca deixei de fazer algo porque eu não tinha algo. Entende? Eu olho para minha história, eu fico feliz com o que eu já construí, eu não fico pensando no que eu não tinha. E esses pensamentos são adoecedores, gente. O depressivo, ele pensa naquilo que falta. Ele pensa naquilo que ele deixou de fazer. Ele pensa no que ele poderia ter feito e não fez. Nossa, são muitas questões passadas. Que tal a gente começar a olhar porque a gente já construiu? E se não construiu como eu naquela época, se não construiu, caraca, vamos fazer agora. Vamos fazer com o que a gente tem. Vamos fazer com o recurso que a gente tem. O que a gente tem, então vamos fazer com isso. Então, não dava para comer caviar, a gente comia ovo. Comia ovo. Hoje em dia o ovo tá lá em casa e a pessoa pode comer com pão. Antes não dava. Eu tinha que dizer, epa, calma, quantos tem? É para o almoço. Era desse jeito. Se mudou, a gente precisa agradecer. Eu tive minhas questões e cada um de vocês tem as suas próprias questões. Que tal a gente começar a olhar para o hoje, para o agora e viver o presente? Sair do passado, sair do futuro, ficar tão preocupada com o futuro. Eu não sei nem se eu vou estar viva no futuro. Eu não vou deixar isso me entristecer, eu vou só viver o agora. Eu vou viver o meu presente com aquilo que eu tenho para viver. E o que eu tenho para viver é maravilhoso. Então eu preciso usar isso ao meu dispor, eu preciso usar isso em meu benefício, né? E hoje eu me sinto mais bonita, eu me sinto, sei lá, eu me sinto uma pessoa melhor em todos os aspectos. Eu não estou falando de beleza só física, porque eu sei que eu estou uma gata, vocês não precisam nem dizer que eu sei que eu estou belíssima. Mas, eu estou falando sério, gente. Mas eu sei que eu melhorei em muitas coisas, muitos aspectos da minha vida hoje em dia, comportamentais, emocionais, psicológicos. Gente, mudou muita coisa. Eu vejo a vida com outros olhos. Eu sei que tem coisas na minha vida que eu ainda preciso mudar. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu ainda preciso mudar um monte de coisa. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Isso que é importante. E eu não deixo mais as coisas me ferirem como eu deixava antes. Eu não permito. Eu choro de vez em quando, eu choro, eu sou humana. Mas eu limpo a cara, passo água, seco o rosto e vida que segue. Bora viver. Bora fazer alguma coisa para fazer diferente. Então, esse tipo de atitude foi que me ajudou. Porque eu comecei a acreditar em mim, eu comecei a acreditar que valeria a pena. Eu comecei a acreditar que aquele conhecimento que eu estava adquirindo ia me ajudar para aquilo que eu queria. Pode não ser o teu caso, eu queria ser palestrante. Pode ser, o teu caso pode ser outro. Mas aquilo que você busca conhecer, busca saber, tem que te ajudar de alguma forma a dar um passo. E cada vez que a gente dá um passo, a gente se aproxima mais daquilo que a gente quer. Eu só vou conseguir sair daqui hoje se eu conseguir caminhar até lá na frente, para chamar o Uber. Para ir pro Uber já, né? Porque chamar eu chamo antes. Mas eu só vou chegar lá se eu andar. Então a gente só consegue chegar onde a gente quer se a gente der alguns passos. Comece, pode parecer difícil no início. Pode parecer horrível. Se você está depressivo, porque a vida não está como você queria, o que é que você pode fazer para torná-la melhor? Zane Pinheiro, gratidão por estar aqui. Cristina Freitas, Sara Ferreira, muito obrigada. Deixa eu ver se passou mais alguém. Então, o que é que você pode fazer para torná-la diferente? Porque senão você vai ficar esperando que alguém mude, esperando que alguém te trate bem, esperando que alguém te abrace, que alguém te dê um sorriso, esperando que você encontre o emprego dos seus sonhos, esperando que você ganhe 10 mil reais por mês. Gente, é fazendo. É dia a dia. É dia a dia. Jacilene Santos, gratidão. É dia a dia, é dia a dia. É um passo hoje, é um passo amanhã. E vai demorar? Talvez, eu não sei qual é o teu desejo. Eu não estou falando aqui de metas, eu não estou falando de oba-oba, a gente tem que fazer, não estou falando disso, eu não estou escarnecendo da tua dor, porque eu sei que dói pra caramba, dói muito, mas só você pode começar a fazer alguma coisa por você. Você pode ter psicólogo, pode ter psiquiatra, pode ter uma família que te ama, pode ter o caramba, se você não quiser sair desse quadro, você não sai, você precisa querer. Deixa eu ver o que a Michele falou. A Michele disse: agradeço a Deus todos os dias por tudo que tenho. Depois que comecei esse ritual, as coisas vêm se transformando de uma maneira que jamais imaginei. É transformador o ato de parar de reclamar. Perfeito, Michele, é isso mesmo. Ellen,
Gratidão por estar aqui. Deixa eu voltar aqui. Tem mais alguém falando? A Ellen disse hoje, amanhã e depois. Obrigada, é isso mesmo. Então, não tem outro jeito. Então, Josi, mas eu tô depressiva porque eu perdi alguém que eu amo demais. Busca ajuda profissional. O profissional da área da saúde adequado vai te ajudar. Um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do tipo de transtorno que você está nesse momento, se é realmente depressão, se é outro quadro, ele vai te diagnosticar, ele vai te ajudar. Agora, se você... Eu tô adoecido porque meu marido morreu, meu irmão morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu. Gente, eles não voltam mais. E a gente um dia também vai morrer. E eu não quero ser uma escrota te falando isso. Eu quero te dizer que a vida segue e que você vai precisar seguir também. Então, é dia a dia. Eu acho que já vai acabar aqui no Instagram, que é 1 hora selado, viu? É dia a dia. Então, o que eu fiz por último? Só pra gente finalizar nossa live de hoje. É verificar, é implementar, é fazer escolhas, é trabalhar autoconhecimento eterno. Gente, autoconhecimento não acontece do dia pra noite, é um processo. Eu vou viver uma vida toda e ainda vou precisar me conhecer mais. Por quê? Porque eu vou mudando. Cada vez mais eu vou mudando, eu tenho que me conhecer. Eu me sinto mal diante de algumas coisas. Por que eu me sinto assim? O que me faz sentir isso? Eu tenho que saber, eu tenho que me conhecer. Eu tomei decisões, eu fiz escolhas e eu saí do quadro depressivo e hoje estou aqui ajudando muitas pessoas a saírem desse quadro também. Dói. Dói se conhecer também. Dói ficar aí onde você já está. Dói. Então, se é para ter dor, que seja uma dor que me leve para frente, que seja uma dor que me impulsione, que seja uma dor que me faça chorar, mas mais tarde eu consiga sorrir. Que seja essa dor. Porque se for uma dor onde eu vou me agarrar para nunca mais sair, você realmente nunca mais vai sair. Mas você precisa querer. Se você quer sair de um quadro depressivo, tem jeito. Mas você vai ter que pagar um preço. Você vai se conhecer, você vai conhecer muitas coisas. Nunca culpe só o mundo, nunca culpe só o outro. Você também tem culpa nisso. É 50-50. 50% meu, 50% do outro. 50% meu, 50% do mundo. 50% meu, 50% do meu parceiro. 50% meu, 50% dos meus pais. É 50-50. Não tem como fugir desses 50. Eu sei que essa foi a minha trajetória, foi como eu descobri que eu tinha depressão, foi o que eu fiz e eu busquei conhecimento e conhecimento, cada vez que eu conhecia, mais eu deixava o conhecimento tomar conta de mim. Não foi só oba-oba, não foi, teve muito choro, teve muita dor, teve muito aprisionamento, porque eu também era apegada a algumas coisas que foi muito difícil eu ter que deixar, muito difícil. Foi difícil enxergar algumas coisas, então foi difícil deixar de culpar a vida, foi difícil deixar de reclamar, foi difícil deixar um monte de coisa. Mas eu tive que olhar para isso. E aí veio a dor, muitas dores. Ver que eu mesmo tinha me colocado naquele lugar por conta das escolhas que eu fazia. Então você também já fez escolhas na sua vida que te levaram aí onde você está. Não sei quais foram, mas se você também não está sabendo lidar com isso, procure um profissional da área da saúde. Vá até o psiquiatra, vá até o psicólogo, procure um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, se você não tem condição de pagar um particular ou um plano de saúde. Então, procure ajuda para que você saia desse quadro. A psicologia não trabalha com cura em relação à depressão, porque ela diz que a pessoa que se cura não volta a ter nenhum quadro. E na psicologia a gente sabe que as pessoas podem voltar. Mas eu tenho certeza que você, assim como eu, podem viver muito bem e um autocontrole de todas essas emoções, essa ansiedade. Tá bom? Olha, tô com um grupo de desafios 21 dias com as inscrições abertas gratuitamente. Aproveite! Inscrições no grupo de desafios no Instagram. Se você tem Instagram, procure minhas redes sociais, você vai encontrar. Aliás, entra no meu site, tá? josimarinho.com/desafio Josi. Entre lá que você vai encontrar a inscrição para fazer, para você entrar aí gratuitamente. Você vai trabalhar aí, eu vou trabalhar com você 21 dias aí, o estabelecimento, né, o equilíbrio das suas emoções e o controle da sua ansiedade, tá ok? Me procura também no privado, se você quiser saber do link, eu passo com o maior prazer o link para você. Segunda-feira que vem, que dia vai ser segunda-feira que vem? Deixa eu olhar.
Dia 29 tem surpresa aqui pra vocês, tá? Não percam a live, tá bom? Ah, Glória, obrigada, lindona, você sempre com as palavras certas. Grande abraço, obrigada, Michele, já estou lá, gratidão, verdade, muita gente já está lá. Gente, gratidão, muito obrigada. Onde? Paula Aires, me procura no direct. Gente, me procurem no direct, tá bom? Para eu passar o link para vocês do grupo de desafios. 21 dias, vou estar 21 dias com vocês lá no Telegram, disponibilizando material para trabalhar o controle da ansiedade e equilíbrio emocional, tá bom? Me mandem mensagem lá no direct perguntando, Josi, cadê o link? E é um grupo gratuito lá no Telegram, tá bom? Parabéns, minha linda. Obrigada, tia. Seu nível. Ai, que legal. Olha, dia 29, que legal. Olha aí, quem sabe o presente não vem aí também pra você. E se inscreve no meu canal, lá no YouTube, tá? Josi Marinho. Lá no YouTube, basta colocar Josi Marinho, que vai lá esse rosto belíssimo. E aí vocês vão lá, clicam, se inscrevam. Tem muito material legal, muita live aí falando sobre depressão, ansiedade, como viver melhor, se sentir mais livre, liberto desses pesos emocionais. Gratidão, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui. Entrem no direct, por favor, para eu enviar para vocês o link de inscrição no meu grupo de desafio lá no Telegram, totalmente gratuito, para trabalhar equilíbrio emocional, né? A gestão das emoções e o controle da ansiedade, totalmente grátis. Aproveitem, tá, gente? Gratidão e entrem lá no canal e se inscrevam, Josi Marinho, lá no YouTube, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada. Podem mandar perguntas no direct, tá, gente? Pode mandar perguntas, eu respondo vocês, ou lá, eu respondo nas redes sociais. Enfim, tchau, 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 tchau. Beijos.